Olá pessoal, eu tenho recebido essas postagens em relação ao voto nulo e gostaria de trazer alguns esclarecimentos em relação a isso. Essas postagens têm sido divulgadas pelo Facebook e agora pelo WhatsApp de forma corriqueira, como correntes, sobre a possível anulação da eleição pelo voto nulo de mais de 51% dos eleitores. E como falar sobre isso não é uma coisa rápida, então eu vou deixar aqui esse vídeo. Se você quiser saber alguma coisa, eu estou postando isso no Facebook, no WhatsApp e tem no meu canal do YouTube. Primeiramente, é importante observar a questão do discurso em relação a esse tipo de postagem. Ele tenta validar o discurso dele baseado em fatos verdadeiros. Então ele mistura informação falsa, o que é muito comum na internet, com informação verdadeira, ou fatos verdadeiros. Bom, ele coloca aqui a foto do Moro, que é para validar com mais confiança, então, essa informação, e eu tenho certeza que o Moro não sabe disso e que com certeza não valida essa informação porque ele é uma pessoa esclarecida. Então, com certeza, ele vai saber que isso daqui é um engodo gigante. E aí ele coloca entre vermelho, que é para chamar mais atenção, falando que é o Sérgio Moro que falou isso, quando na verdade o próprio discurso dele, ele não afirma que é o Sérgio Moro que fala isso. Ele só utiliza isso daqui para validar, então, a informação que ele mesmo dá. E aí ele vai falando sobre o voto nulo, como fazer, depois ele dá algumas informações distorcidas, né? Não importa o que ela está falando, o que importa é que ele está enchendo linguiça. Mais uma vez, então, ele tenta validar o discurso dele dizendo que ele é apolítico, ou seja, que ele é contra todos os partidos, e a gente vai provar que isso é mentira. E aí, então, ele traz a informação dos votos nulos de forma bem expressiva, tenta validar mais uma vez a informação dele, falando: você acha que é mentira? Então ligue para o Superior Tribunal Eleitoral, OAB, para a Folha, Estado. E aí ele sabe que essa informação, então, ela é para pessoas sem qualquer esclarecimento e que provavelmente não vão ligar para nenhum desses lugares. Finalmente ele informa que a legislação brasileira aqui afirma que se você tiver 51% dos votos nulos, então o pleito será anulado. E aí conclama as pessoas para dar um susto nesse pessoal e finalmente manda você divulgar, tal, dando até um link aqui embaixo que eu não cliquei, porque eu não costumo clicar nesses links, porque geralmente eles levam você para lugares que você não quer, ou hackeiam o seu celular, ou essas coisas parecidas. Então tome bastante cuidado. Finalmente, então, vamos para o que interessa. A informação em relação ao voto nulo e a anulação da eleição. Bom, primeiro, a gente já falou sobre a validação do discurso dele. Essa validação de discurso ela é bem antiga. Inclusive, Michel Foucault já falou sobre isso, que é um historiador e um filósofo. Não tem nenhuma novidade, ele tenta, na verdade, convencer as pessoas. E o primeiro erro dele começa, então, em relação ao voto nulo e voto em branco. Existe uma diferença gritante entre um e o outro. O voto nulo é quando você erra a digitação. Você não está fazendo nada de interessante, você está falando que você não sabe digitar. É só isso. Você errou a digitação e aí o voto vai ser anulado. No caso do voto em branco, é quando você decide não votar em ninguém. Portanto, a diferença não é uma diferença de votação em si, mas é a diferença de conhecimento. Aqui você não sabe o que está fazendo, no voto nulo. E aqui, no voto em branco, você sabe o que está fazendo e está decidindo não votar. E aí, para quem não conhece, o que é muito difícil, porque a maioria das pessoas conhece uma urna eletrônica, nesse link, então, que você pode colocar na internet e ir direto para a informação no site da Justiça Eleitoral, ele fala e mostra uma urna eletrônica. E esse link, então, leva você para essa página, onde você vai ver, então, aqui uma urna eletrônica, e aqui falando como funciona e como é feito o trabalho da urna eletrônica, isso de forma bem simplória. O que é efetivamente importante você saber é que, além dos numerais, ela tem essas três teclas, uma de confirmar, uma para corrigir e uma em branco. A para confirmar é quando você tem certeza daquilo que você fez ou quando você faz alguma coisa errada e confirma. Para corrigir é para você corrigir o erro que você fez e se você confirmar 2 vezes esse erro, então o voto será anulado. E o branco, como a gente já falou, é quando você não quer votar em ninguém. O engodo. Bom, primeiramente, a gente já falou sobre a forma de discurso desse tipo de informação e agora, finalmente, a gente vai falar sobre a validação dele em relação à legislação brasileira. E aqui vai um alerta importante. Desde 2006 já falavam sobre isso. Isso não é uma coisa nova que está surgindo agora. E aí você pode ir nesse site da Folha de São Paulo, que é um jornal,
que fez uma entrevista com um juiz. E para não dizer que eu estou mentindo, está aqui o site da Folha de São Paulo, do dia 19 de agosto de 2017, às 8h48, que é quando eu estou gravando esse vídeo. E o ministro Marco Aurélio, que é ministro do STF, ele fala claramente, na época em que ele era presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, e a Folha de São Paulo faz exatamente essa pergunta e diz: a Folha quis saber do ministro se o Código Eleitoral não respaldaria a tese de 50% dos votos nulos resultariam na anulação da eleição. E o ministro respondeu de maneira taxativa: não. Então fica claro que não tem como fazer a anulação através desse método. Quem falou isso foi o ministro do Tribunal Superior Eleitoral em 2006. Mas agora vamos para o respaldo que ele usa, ou seja, a própria legislação eleitoral. E aqui é um equívoco, um engano dele, para não dizer que é uma tremenda burrice, o que ele fala. Porque o artigo que ele usa para validar a informação dele é o artigo 224 da Lei 4737. Que é o Código Eleitoral, que diz que quando houver mais de 50% de nulidade na votação com relação à fraude, então essa eleição será anulada. Mas aqui ele está falando de fraude. E como a gente sabe disso? Porque lá no artigo 224 ele fala: se a nulidade atingir mais da metade dos votos do país, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para a nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Fica claro aqui que o artigo está falando sobre nulidade, não sobre voto nulo, porque ele vem falando sobre isso lá no artigo 221, quando ele diz os motivos de anulação de uma votação. Depois, no artigo 222, quando ele continua falando sobre a anulação da votação em relação à falsidade, fraude ou coação. E também no 223 ele continua falando sobre isso. Ora, mas eu vejo que você não está convencido ainda disso, mesmo porque está bem confuso. E aí ele ratifica isso nessa resolução do TSE, através desse mandato de segurança e desse recurso especial. Ele fala: para fins de aplicação do artigo 224 do Código Penal, não se somam aos votos anulados em decorrência de prática de captação, lista, sufrágio, os votos nulos por manifestação apolítica de eleitores, ou seja, o seu voto anulado não vai valer de nada. Ainda temos a questão dos votos brancos e nulos, que o pessoal fala que conta para eleição dos bandidos, vai para a chapa, não sei o quê. Bom, apesar de eu não gostar das chapas em si, isso não é verdade também. E ele vem falando no artigo 175, então, sobre as cédulas nulas, e aí, confirmando a nossa informação, no parágrafo 3º, ele fala: serão nulos para todos os efeitos os votos dados a candidatos inelegíveis e não registrados, ou seja, segundo a informação do WhatsApp, o 000. E, finalmente, ele vem aqui ratificando a informação, que diz que a Junta Eleitoral deve proclamar eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, não computados os votos nulos e os votos em branco. Portanto, os votos nulos e em branco não contam para ninguém, nem para os partidos. E mais uma vez confirmando então os votos nulos por manifestação apolítica, que seria esse tipo de informação que a pessoa está querendo passar, não conta também para nenhum tipo de candidato ou mesmo para os partidos. E aí precisamos chegar a algumas conclusões e algumas consequências em relação a isso. E para tentar explicar um pouco isso e chegar às nossas conclusões, eu fiz uma tabela de votos. Então, aqui nós temos o total de votos do país, seriam 10, vamos supor que a gente tem 10 eleitores no nosso país. Os votos nulos, então nós teremos nenhum voto nulo. Supondo que todas as pessoas sejam conscientes e queiram votar, então nós teremos 10 votos válidos. Para eleger, então, uma pessoa na eleição proporcional, nós teremos que ter, então, 6 votos. Agora, vamos supor que você decida fazer o que esse camarada quer. Então, você convenceu algumas pessoas a não votarem, supondo que seja os 50% que ele quis. Muito bem, nós temos, então, 5 votos nulos. Metade da população quis votar nulo. Dessa metade da população que não votou nulo, 2 pessoas acham que devem votar, só que não estão interessadas em votar em ninguém, mas elas não querem errar o seu voto porque elas não são ignorantes. Elas simplesmente querem votar em branco, porque elas sabem que se votar em branco, elas não terão seu voto anulado. Muito bem. Então, 2 pessoas não votam. Por óbvio, então, nós teremos 3 votos válidos nessa eleição. Ótimo.
Então nós precisamos de 50% mais 1 de votos, ou seja, 2 votos. Muito bem, se esses 2 votos forem de pessoas ruins, então nós elegemos uma pessoa ruim porque os outros votaram nulo e votaram em branco. Supondo então que todos votem de maneira correta e consciente, nós teremos 10 votos válidos. Portanto, nós precisamos de 6 votos para eleger alguém. Bom, 6 votos são mais do que 2. E por óbvio, nós teremos então mais chances de eleger uma pessoa boa, que tenha caráter, do que uma pessoa ruim. Isso me leva à conclusão de que quem propaga esse tipo de coisa não é uma pessoa despolitizada, pelo contrário, é politizada, porque ela quer diminuir a quantidade de eleitores que votam para poder então manipular de forma mais fácil as eleições e manter-se no poder. Com isso, então, eu espero ter tirado as dúvidas sobre essa questão de voto nulo. Obrigado.